Qualquer um que siga as notícias, mesmo que levemente, sabe que a China e os Estados Unidos são pesos pesados equivalentes na economia mundial. Alguém acredita que Pequim já ultrapassou Washington. Alguém fala que o coronavírus derrubou a economia celestial e a América ainda estará na liderança por um longo tempo. Em qualquer caso, se dissessem a essas pessoas há 60 anos que a empobrecida pós-guerra China se tornaria uma das duas potências-chave do mundo, elas simplesmente girariam o dedo na têmpora. Como a China se tornou o líder em quase todos os setores, quem a elevou ao topo e quem ficará em primeiro lugar no futuro. Nesta edição, o mais importante e interessante sobre a rivalidade entre a China e a América. Nem todos os olhos veem o inimigo. Este provérbio descreve muito precisamente a história do surgimento da China como a conhecemos hoje. O dinheiro é o principal fator de influência no mundo atual. A partir de 1944, o poder financeiro mundial concentrava-se nos Estados Unidos. Durante o período de recuperação pós-guerra da Europa Ocidental, os Estados Unidos da América usaram sua posição de credor para influenciar nos blocos comerciais do Reino Unido e da França. Os créditos para a recuperação foram concedidos em troca da importação de produtos americanos e da garantia a Washington do poder de veto em organizações internacionais. Este sistema era apoiado por taxas de câmbio fixas em ouro. No entanto, o aumento dos gastos com o complexo militar e industrial, especialmente durante a Guerra Fria, e a redução do saldo comercial levaram a um déficit no orçamento dos Estados Unidos da América. O déficit estava em grande parte ligado aos gastos militares estrangeiros, mas os americanos não queriam sair da Guerra Fria como perdedores. À medida que os aliados americanos trocavam seus dólares por ouro, a conversibilidade do dólar se tornava instável. O volume de dólares em circulação excedeu as reservas de ouro estabelecidas, levando a uma situação complicada. No primeiro ano de 1970, a administração Nixon decidiu desvincular o dólar do ouro e o desvalorizou em 10%. Foi um movimento geopolítico astuto. Agora, os bancos centrais estrangeiros não podiam mais trocar dólares por ouro, perdendo assim o controle sobre a economia dos Estados Unidos da América. Ao mesmo tempo, eles não puderam abandonar o dólar, pois isso poderia levar a um déficit de suas reservas em dólar. Como resultado, foram forçados a investir dólares em títulos do Tesouro Americano para ganhar juros. Assim, basicamente, eles reconheceram a supremacia do dólar. Agora, ele se tornou uma moeda global, independente do padrão ouro, o que deu a Washington liberdade financeira para as necessidades militares no exterior. O dólar, enviado ao exterior, retornava via bancos centrais estrangeiros na forma de títulos do Tesouro, criando assim um ciclo infinito e, essencialmente, atuando como um motor perpétuo na economia. Era possível financiar quaisquer planos militares. Por que não implantar bases militares ao redor do mundo se os fundos gastos voltam como pagamento por serviços de defesa? Durante todo esse tempo, o medo de uma possível crise monetária internacional impediu que outros países simplesmente desmascarassem e rejeitassem a estratégia americana. Como resultado, o status de grande devedor dos Estados Unidos da América não apenas enfraqueceu, mas fortaleceu sua influência. A habilidade de ganhar dólares de uma maneira tão astuta os libertou das rigorosas regras de disciplina econômica que eles mesmos criaram através do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial para outros países com dívidas em dólares. O acordo de 1974 com a Arábia Saudita reforçou ainda mais sua posição. Os árabes vendiam petróleo por dólares e investiam os fundos em títulos do Tesouro dos Estados Unidos da América, em conjunção com a dominância da América na agricultura. Isso significava que sanções unilaterais em dólares poderiam privar muitos países, especialmente aqueles dependentes do comércio com os Estados Unidos, da capacidade de importar alimentos e energia. Naturalmente, nem todos gostavam dessa suave operação, mas ninguém conseguiu fazer algo significativo. Os próprios americanos cavaram a sua cova. Foram as empresas dos Estados Unidos da América que transferiram uma enorme quantidade de dinheiro e investimentos para a China, em rápido crescimento. De fato,
Os estados se tornaram o pai adotivo do milagre econômico chinês. Após o conflito armado soviético-chinês na ilha Damansk, em 1969, Washington pensou equivocadamente que um novo aliado havia surgido contra os soviéticos. Em 1970, já existia um conceito multibilionário chamado Abertura da China, desenvolvido pelo assessor de segurança nacional do presidente dos Estados Unidos da América, Henry Kissinger. Os interesses econômicos de Pequim foram posteriormente promovidos pelo presidente Jimmy Carter. Na China, o principal defensor do investimento direto estrangeiro era o próprio Deng Xiaoping, que abençoou o fluxo financeiro com a famosa frase: "Não importa a cor do gato, seja preto ou branco, um bom gato é aquele que caça ratos." A China anunciou uma nova política externa de abertura, cujo objetivo era atrair investimentos estrangeiros diretos. Além disso, significava não os investimentos habituais, mas a criação do zero de joint ventures de alta tecnologia e projetos conjuntos para exploração e desenvolvimento de recursos naturais. Acordos de compensação que previam a provisão direta de equipamentos, tecnologias, pessoal técnico e especialista por empresas estrangeiras, em geral dinheiro, pessoas e tecnologias. A economia americana continuou a se fortalecer, apesar das crises emergentes, em grande parte graças à política astuta e alianças estratégicas. Nesse período, o cenário econômico global começou a mudar e a tecnologia se tornou cada vez mais importante. Às vezes, as escalas e métodos de ajuda à China levavam não só ao benefício, mas também às perdas estratégicas dos Estados Unidos da América. Aqui está um exemplo claro. Havia uma fábrica de metais raros na Califórnia que os americanos consideravam prejudicial para sua ecologia. Decidiram desmontá-la, entregá-la à China e lá, em um vasto local chamado Bayan-Obo, eles construíram uma nova fábrica chamada Baogan. Aproximadamente 20 mil pessoas trabalham lá. Em 12 anos, a China quintuplicou a produção desses metais. E em 12 anos, a China quintuplicou a produção desses metais, assumindo o controle de 93% do mercado mundial. Isso permitiu à China manipular os preços, o que se tornou um grande problema para os Estados Unidos da América e outros países. Primeiro, graças à mão de obra barata e aos recursos, a China derrubou os preços, eliminando concorrentes do jogo. Em 2010, as exportações foram cortadas, aumentando drasticamente os preços dos componentes para produtos de alta tecnologia, às vezes em centenas ou até milhares de porcentagens. Agora, os metais raros são transportados para serem processados em Baogan de todo o mundo. Isso não é apenas um grande lucro, mas também uma poderosa ferramenta geopolítica. Pequim pode efetivamente parar a produção de produtos de alta tecnologia e até mesmo militares em todo o mundo. A China aproveitou totalmente a atmosfera política e econômica favorável dos anos 80. Para começar, tornou-se a fábrica mundial de produtos manufaturados. Depois, juntando forças financeiras e produtivas, identificou as áreas mais promissoras da indústria e mergulhou na microeletrônica, construção de máquinas, aviação e cosmonáutica. Desde o início da caçada aos ratos com o gato americano, ou seja, desde os anos 80, quase 4 mil novas empresas foram estabelecidas na China do zero. Se na mesma década de 80 a indústria produzia 34 trilhões dos mesmos dólares a preços correntes, então, em 2019, foram produzidos 4 trilhões dos mesmos dólares. A participação da indústria chinesa no mundo cresceu de 3% para 25%, como resultado dos investimentos, da política do Partido Comunista e do amor ao trabalho dos próprios chineses. O crescimento econômico da China surpreendeu o mundo. De 1970 a 2010, a taxa de crescimento foi de 10%. De 2000 a 2014, 920%. O volume do produto interno bruto de 1978 a 2019 cresceu 269 vezes. Em 2019, o produto interno bruto de apenas uma das regiões mais desenvolvidas, Guangdong, ultrapassou o produto interno bruto total da Rússia. Em 2020, o produto interno bruto total da China ultrapassou a marca mística de 100 trilhões de yuans. De acordo com os dados de 2020, o volume de comércio entre China e Estados Unidos foi de 588 bilhões de dólares. A parcela do comércio sino-americano
representa 12,6% do volume total do comércio exterior da China. A China é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos da América. E para os Estados Unidos da América, a China é o maior mercado de exportação e o terceiro maior parceiro comercial após a Associação das Nações do Sudeste Asiático e a União Europeia. O déficit comercial dos Estados Unidos da América com a China já supera US$ americanos 330 bilhões. Nos Estados Unidos da América, acredita-se que a China esteja intencionalmente desvalorizando o yuan frente ao dólar para aumentar suas exportações. Se após a entrada da China na Organização Mundial do Comércio, no ano 2000, o yuan cresceu em relação ao dólar, nos anos recentes tem ocorrido o processo inverso. Estes dois fatores, a desvalorização do yuan e o crescente déficit comercial dos Estados Unidos da América com a China, levaram a uma guerra comercial entre os dois países, que já se transformou em política. Ganhando poder econômico, a China começou a investir por todo lugar. Depois expandiu sua influência para todos os continentes. O yuan se tornou uma moeda mundial. Para entender a escala da gigantesca economia da China, pode-se olhar para os impressionantes tamanhos das economias das cidades do país. Você já ouviu falar de cidades como Xi, Xia, Zhuang, Wuxi, Changsha, Su, Zhou, Ningbo, Foshan ou Yantai, e entre eles vivem milhões de pessoas, e o produto interno bruto das cidades é comparável ao produto interno bruto de países inteiros. Por exemplo, a cidade de Shenzhen possui um produto interno bruto, paridade do poder de compra, bilhões de dólares, próximo ao produto interno bruto da Suécia. E se considerarmos que essas cidades não existem isoladamente, mas formam mega-regiões inteiras, os números ficam ainda mais impressionantes. Assim, na região do delta do rio Yangtze estão Xangai, Suzhou, Nanjing, Hangzhou, Wuxi, Ningbo e Zhenjiang. Em conjunto, seu produto interno bruto é de 2 trilhões e 600 bilhões de dólares, o que é comparável à economia da Itália. As cidades de Hong Kong, Guangzhou, Shenzhen, Foshan, Dongguan, Zhongshan, Jiangmen, Zhaoqing e Macau formam o delta do Rio das Pérolas. O produto interno bruto, conjunto lá, é igual a 1 trilhão e 89 bilhões de dólares, ou seja, maior que o produto interno bruto da Coreia do Sul. E, finalmente, a região Pequim-Tianjin, com um produto interno bruto conjunto de 1 trilhão e 14 bilhões de dólares, comparável à Austrália. Este mega-região inclui duas das maiores cidades do norte da China, Pequim e Tianjin. No ano de 2023, a China assumiu a primeira posição em termos de quantidade de desenvolvimentos científicos em muitos campos tecnológicos-chave. E isso foi mostrado em uma pesquisa do Instituto Australiano de Política Estratégica. O rastreador de tecnologia crítica que eles compilaram mostra que a China está liderando em 37 das 44 áreas pesquisadas. Da criação de nanomateriais e robótica até as comunicações por rádio de alta frequência, tecnologias de defesa e espaciais. Em particular, nos últimos 5 anos, cientistas chineses criaram 49% das mais importantes obras científicas em motores aéreos modernos, incluindo motores supersônicos para foguetes. No território do país estão localizados 7 dos 10 centros científicos líderes em desenvolvimentos nesta área. Nos Estados Unidos, que estão em segundo lugar na corrida tecnológica e mantêm a liderança em 8 áreas, incluindo computação e desenvolvimento de vacinas, outros países estão significativamente atrasados. Na lista dos 5 principais, em termos de quantidade de publicações científicas enviadas, Índia e Reino Unido aparecem mais frequentemente, seguidos de Coreia do Sul, Alemanha, Austrália e Itália. No que diz respeito à Rússia, ela só chegou ao top 5 em uma área, materiais explosivos modernos e energéticos. Os autores do estudo notam que muitas publicações científicas são produzidas na Rússia, mas apenas uma pequena parte delas é incluída nas mais citadas. No final do terceiro trimestre, a China ultrapassou o Japão na exportação de automóveis. A principal razão para o crescimento da China foi o aumento da demanda por carros com motores a gasolina na Rússia, que enfrentou sanções de fabricantes de automóveis europeus, japoneses e coreanos.
O interesse por carros chineses também aumentou no México. Na Rússia, os entusiastas de carros enfrentaram certas dificuldades. Uma das principais ausências é a uniformização dos componentes. Porém, marcas europeias e japonesas seguem à risca os princípios de uniformização e uma peça é produzida por dezenas de fábricas globalmente. A questão é que na China não existe um padrão interno. Por exemplo, o silenciador do seu carro foi fabricado por uma fábrica específica. Um ano depois, o silenciador precisou ser substituído, mas nesse meio tempo, o fabricante havia mudado. Atualmente, é produzido por outra empresa e não é mais compatível com seu carro. Se você estiver na própria China, o problema será resolvido rapidamente, mas a manutenção no exterior pode levar muito tempo. O vídeo mostrando como o Chang'an chinês não conseguiu lidar com as geadas russas de menos 25 graus se tornou viral. O pedal do acelerador dele quebrou porque é feito de plástico. No mesmo ano, 23, o yuan chinês se tornou a segunda moeda mais usada em transações comerciais no sistema internacional de mensagens financeiras, ultrapassando o euro. Em primeiro lugar está o dólar americano, seguido pelo iene japonês, o real saudita, a rúpia indonésia, o baht tailandês, o dirham dos Emirados Árabes Unidos, o dong vietnamita e a libra esterlina britânica. A Rússia passou a fazer cálculos em yuan com a China. Além disso, mais de 2 a 3 de todas as operações comerciais são realizadas em moedas nacionais. E esse indicador deve continuar crescendo. Por exemplo, a maior empresa, em 95% dos casos, paga pelas cargas enviadas da China para a Rússia em yuan, nas restantes em dólares. A América Latina também está gradualmente se afastando das transações com a China, em dólares e mudando para a moeda chinesa. E o Brasil assinou um acordo com a China sobre o uso de pagamento em dinheiro em yuan. Isso simplifica significativamente o comércio bilateral entre os países, como no caso da Argentina, que seguiu o Brasil. O governo anunciou que começará a pagar pelas importações chinesas em moeda chinesa e não em dólares americanos. Isso permitirá ao Banco Central da Argentina preservar suas reservas de dólar, essenciais para pagar a dívida e financiar importações. A Bolívia planeja se juntar a esses países. O presidente dela, Luiz Arce, anunciou a disposição de usar o yuan no comércio internacional. Ele acrescentou que isso pode se tornar uma tendência em toda a América Latina. E assim, nós gradualmente nos mudamos para a América dos Porcos no ano de 2000. O presidente dos Estados Unidos da América, George Bush, disse que aqueles que ignoram a América Latina não entendem completamente a América, e aqueles que ignoram nosso hemisfério não entendem completamente os interesses americanos. Nosso governo, por exemplo, estava muito preocupado com um país como o Kosovo, mas na Colômbia há mais refugiados. A América estava muito corretamente preocupada com a situação no Kuwait. Mas na Venezuela, obtemos muito mais petróleo. A América está certa, cumprimentando o comércio com a China, mas exportamos quase a mesma quantidade para o Brasil. Bush ficaria surpreso ao saber que, 24 anos depois, seu discurso foi levado mais a sério em Pequim do que em Washington. Assim, é como parecem os planaltos salgados de Uyuni, onde são concentrados os maiores depósitos de lítio do mundo, parte do chamado Triângulo do Lítio, que fica entre a Bolívia, Chile e a Argentina. Esta região contém cerca de 70% das reservas mundiais de lítio. Atualmente, a situação parece estável, mas em breve, os recursos de lítio nesta região ficarão esgotados. O lítio é um material-chave para o desenvolvimento de tecnologias de energia renovável. Por isso, em algumas décadas, essas salinas podem ser catastroficamente esgotadas. Os maiores investidores no Triângulo de Lítio são empresas chinesas que possuem participações significativas nessa região, mas o Triângulo de Lítio é apenas um exemplo. A China está expandindo ativamente sua presença na região, investindo financeiramente e participando de projetos de construção e programas espaciais. Abrindo a Ásia e a África, Pequim gradualmente abre sua faca econômica conservadora para a América do Sul. Nos últimos 20 anos, o comércio entre a China e a América Latina aumentou 26 vezes.
e espera-se que, até 2035, o volume de comércio atinja 700 bilhões de dólares. Esta dinâmica demonstra claramente a perda de influência dos Estados Unidos na região, que há muito tempo é considerada sua zona de influência indiscutível. No vídeo sobre a Colômbia, mencionamos que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas expandiu sua influência para a América do Sul. Quanto custou a tomada do poder governamental pelo movimento comunista M19? Mas após a queda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, outros comunistas formais, os chineses, ganharam influência adicional na América do Sul. Você pode estar se perguntando se falamos sobre a influência chinesa na Ásia, África e até na América do Sul. Como fica a Rússia? Qual é a nossa relação com a Podnebesnaia? Na verdade, neste assunto, tudo não é tão simples. E falamos sobre isso em um vídeo especial, que está disponível em nosso canal de Telegram fechado. Inscreva-se e você terá acesso a materiais exclusivos. Lá já temos um vídeo sobre boxe cigano ilegal e um vídeo sobre esquemas. E agora temos relações russo-chinesas. Todos sabem o quão rigorosos podem ser os regimes e as personalidades únicas na América do Sul, como o narcotraficante Escobar na Colômbia, que explodiu aviões em busca de poder, ou Pinochet, que realizou execuções em massa no Chile. Apesar do crime, tráfico de drogas e outros problemas, a América do Sul ainda é um bom lugar para fazer negócios. O continente é conhecido por sua agricultura desenvolvida, pecuária, silvicultura, pesca, metais preciosos, minerais valiosos, hidrocarbonetos e energia hidrelétrica. O mesmo inferno de recursos que eles atribuem à Rússia está presente em toda a América do Sul. Grande parte da infraestrutura local é baseada na exportação. Como resultado, os mercados internos estão em declínio. A economia interna desta região sofre com uma infraestrutura subdesenvolvida e falta de mão de obra qualificada. Para a China, a América do Sul representa um local único por mais uma razão. É uma região com uma rica história de autoritarismo, assim como na própria China. Quando Pequim fecha acordos, prefere contratos de longo prazo, especialmente com empresas estatais, considerando os investimentos mais seguros. Além disso, a maioria dos governos sul-americanos são sistemas presidenciais, onde o presidente é o chefe do poder executivo. Isso significa que os políticos chineses não precisam superar uma burocracia de vários níveis. Em vez disso, podem negociar diretamente com o chefe de Estado. Pela experiência da África, já vimos que, para a China, não importa se o país é autoritário ou democrático, desde que tenha interesses econômicos em Pequim. Ele simplesmente quer fazer negócios e os negócios estão indo bem. Hoje, a China é o maior parceiro comercial da América do Sul. Para o Chile, o comércio com a China representa uma grande parcela do volume total de comércio. Brasil e Peru representam 8%, Uruguai, 20%, Equador, 19%, Colômbia e Paraguai, 18% e 14% na Bolívia e na Argentina. Mas o principal parceiro comercial da China é a Venezuela. O governo local contratou 17 empréstimos no total de 62 bilhões de dólares. A maior parte dos investimentos chineses está na exploração e produção de petróleo, mas, segundo economistas, a soma de créditos já é tão insustentável que a Venezuela perdeu sua soberania econômica. No ano de 2008, a China, usando sua influência de lobby na Venezuela, uniu-se ao Banco de Desenvolvimento Interamericano e, um ano depois, ao Banco de Desenvolvimento do Caribe, adquirindo o status de membro com direito a voto. Toda a região da América Latina e os países do Caribe fazem parte desses bancos. Esses bancos podem financiar projetos de qualquer complexidade na região e, mais importante, podem conceder crédito a corporações estatais. E já, desde o ano de 2008, os tentáculos da China se estenderam à economia da região. Os chineses forneceram crédito ao Equador, no montante total de mais de 18 bilhões de dólares, para vários projetos de infraestrutura, incluindo a construção da hidrelétrica Coca-Codo Sinclair. O gás não parece tão monstruoso comparado aos números que tiveram que ser pagos. O crédito do Banco da China para a construção do plot é de um total de 170 bilhões de dólares. A uma taxa de 7% em 15 anos, isso totaliza
125 milhões de dólares anuais somente em juros. O Equador paga sua dívida à China, fornecendo petróleo com desconto, e no momento, a China importa 80% do petróleo produzido no Equador. Inaugurou a hidrelétrica, aliás, foi o próprio Xi Jinping há 7 anos atrás. No ano passado, a mídia equatoriana escreveu que a represa estava coberta de milhares de rachaduras. Na Bolívia, a empresa estatal assinou um acordo com a corporação chinesa para o desenvolvimento e extração de depósitos de lítio no valor de mais de US$ 1 bilhão, e esse setor promete crescer 10 vezes nos próximos anos. No Chile, a China investiu US$ 30 bilhões, trabalhando de forma semelhante à África, adquirindo ações de companhias elétricas locais, instituições médicas, rodovias e ferrovias. No Brasil, as autoridades tomaram mais de 10 créditos, totalizando US$ 30 bilhões, predominantemente para projetos na área de produção de energia elétrica e operações de petróleo e gás. Nos últimos anos, a China mudou o foco para a logística e a tecnologia. Por exemplo, em 2017, o conglomerado chinês comprou 90% do porto de Paranaguá, o maior porto comercial do Brasil. E em 2012, os chineses investiram em algo sem o qual é impossível imaginar as cidades chinesas modernas. Eles investiram em câmeras de vigilância com tecnologia de reconhecimento facial. A cidade mais densamente povoada do Brasil, São Paulo, é a 4ª maior cidade do mundo. Não é necessário explicar o que significa a implementação dessas câmeras, além da segurança. A Argentina tem 30 débitos não pagos no total de US$ 17 bilhões. As empresas chinesas estão ativamente envolvidas em vários setores da indústria local, especialmente na construção, mineração e agricultura. No entanto, os atuais 17 bilhões correm o risco de dobrar. Isso porque a Argentina enfrentou outra crise financeira em 2002, que parece ter sido mais frequente neste país do que no resto do mundo. E dessa vez, a Argentina se comprometeu a assinar um acordo de investimento com a China no valor de quase 14 bilhões de dólares. Assim, controlando os fluxos financeiros em toda a América do Sul, a China se infiltrou no que é chamado de ventre dos Estados Unidos. Mas a questão não se limita apenas às finanças. Pequim também está ativamente trabalhando para fortalecer sua influência militar. Próximo a Lima, capital do Peru, uma empresa militar peruana constrói um porto de águas profundas em Chancai. Este porto pode ser rapidamente convertido de uso civil para militar. O projeto de 1,3 bilhão US$ americanos estabelecerá uma rota direta para a China. Normalmente, navios da América do Sul para a Sibéria levam mais de 45 dias, mas o novo projeto irá reduzir o tempo de viagem para navios em 10 dias. No sul da Argentina, há uma estação que faz parte da rede chinesa de comunicação espacial de longa distância para voos interplanetários e aparelhos espaciais. Esta base permite à China realizar monitoramento aeroespacial e transmitir sinais a grandes distâncias. Uma situação semelhante acontece na Venezuela. Lá está localizada a base espacial El Sombrero, da qual a China lança satélites em órbita em trajetórias que são inacessíveis a partir do seu próprio território. Em 2005, a China estabeleceu estações terrestres de controle capazes de rastrear milhares de satélites e objetos em órbita terrestre. Ao todo, há 11 estações terrestres na América do Sul pertencentes à China. Sua finalidade e capacidades específicas são desconhecidas, mas acredita-se que possam ser usadas tanto para fins científicos quanto militares. Nos últimos anos, o mundo tem mudado tão rapidamente que prevê se haverá um conflito militar direto entre os Estados Unidos da América e a China, ou se o yuan chinês seguirá o caminho do dólar. É impossível. O que você pensa sobre os futuros líderes mundiais? Comente abaixo.